No ar, mais um episódio do nosso Lidercast para você e eu estou acompanhada dos nossos amigos Henrique, Gilberto Júnior e hoje a nossa liderança ela é religiosa. A gente tem a honra de estar aqui conosco para bater um bate-papo bem legal, o nosso querido Dom Edivalter. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Muito bem-vindo, estamos muito honrados aqui com sua presença, Dom Edivalter. Muito obrigado, Fernanda, Henrique, Gilberto, obrigado a vocês pelo convite, pela acolhida, estou feliz também por estar aqui. Falar em acolhida, né? A cidade lhe acolheu há 6 anos e hoje a cidade de Floriano lhe acolheu e aí recebeu uma surpresa recentemente da sua saída aqui, né, Henrique? Acredito que toda a comunidade católica, especialmente, recebeu com muita surpresa a saída de Dom Edivalter, né, que estava fazendo um belíssimo trabalho, né? Em primeiro lugar, estou muito feliz de o senhor estar aqui, meu coração está cheio de alegria, né? E a mensagem que o senhor deixou e está deixando para Floriano, de muito aprendizado, uma liderança que moveu toda esses liderados que estão ao lado dele. Eu queria que você contasse um pouco como foi a sua caminhada vinda para Floriano, o Dom Edivalter, o que ele tem, a mensagem para passar e como foi essa trajetória. Vamos começar do começo, né? Sim. Conte um pouquinho aí Conta lá um pouquinho início. do início. Quem é o Dom Edivalter? Mas só antes disso, só para registrar esse comentário aí do Gilberto, né? De fato, eu sempre me lembro com muita saudade e alegria do carinho do povo de Floriano na minha chegada aqui no dia 24 de junho de 2017, né? Pois é, e antes disso, onde é que eu estava, né? O Henrique está querendo saber, né? Eu sou nascido lá na cidade de Barra de São Francisco, em 17 de abril de 1962. Eu estou hoje com 61 anos e uns meses, né? Barra de São Francisco está no noroeste do estado do Espírito Santo. E eu, com 20 anos, fui para o seminário, depois de ter concluído o 2º grau, né? Naquela época era assim que a gente dizia, né? As várias etapas do estudo. E então fui para o seminário da Diocese de São Mateus, que é uma diocese também que está no norte do estado do Espírito Santo. Lá são 4 dioceses. E fui ordenado presbítero com 28 anos, né? E fiquei padre ali, né, por esses anos todos. Logo no começo do meu ministério, eu fui chamado a ser o reitor do seminário da diocese, sendo formador de seminaristas de filosofia e me integrando à equipe de formadores, porque o seminário estava assim, com 2 casas, filosofia e teologia. Então, isto lá na Grande Vitória, capital do estado do Espírito Santo. Fiquei 10 anos como reitor de seminário, como formador. Depois fui assumindo uma paróquia no interior do estado do Espírito Santo, onde fiquei aí também por uns 5 anos. E daí fui sempre, né, nomeado pelo bispo para alguma função, ou de pároco, ou de vigário paroquial, também de coordenador diocesano de pastoral, de administrador, de ecônomo diocesano, de administrador de rádio, né, diretor de uma emissora de rádio lá em São Mateus, a Rádio Kairos. E depois, então, quando chegou o bispo Dom Paulo Bose Dalbó, que é o bispo que está lá hoje, ele me nomeou vigário-geral. E como vigário-geral eu fiquei apenas 1 ano praticamente, porque em março de 2017 eu fui nomeado bispo para Floriano. Março de 2017. Como foi receber essa notícia, nomeado bispo em Floriano, ou seja, uma cidade distante do Espírito Santo? Eu não conhecia nada de Floriano, né? Menos também do Piauí. Eu me lembro bem, era no começo ainda do mês de março, o meu bispo lá disse que precisava falar comigo, uma conversa assim, né? E logo pelo comunicado dele eu percebi que era uma conversa séria. Pensei várias possibilidades do que poderia ser esta conversa, não imaginava que seria a notícia de que o Papa teria me nomeado bispo, mas afinal foi
ele que disse, olha, o núncio quer falar com você e tem esta notícia, né? Você foi nomeado bispo para Floriano. Então o núncio quer uma resposta para dar ao Papa. E então foi no começo de março, foi acho que dia 8 de março é que eu fiquei sabendo da nomeação para bispo de Floriano. Esta notícia foi publicada em 29 de março, né, de 2017. E então, quando chegou a notícia para mim, eu fiquei assim meio impactado, claro, e perguntava ao bispo, e aí, o que eu faço com esta notícia? Agora o senhor me disse que eu sou bispo lá, sou nomeado bispo para Floriano. Onde que está esse lugar, né? Não conheço, né? Está no estado do Piauí. Eu notei que o bispo tinha um papel lá, né? Uma folhinha. Eu disse, o que tem nesse papel? Ah, não, são algumas informações a respeito da diocese. Então, eu fiquei ali pensando, tremendo, aí como reagir, como que dizer, né? Era noite, né? Era assim por volta de acho que 7h30, 8 da noite. Aí eu falei com o bispo, bom, me dê esse papel que o senhor tem aí, eu vou botar embaixo do meu travesseiro e ver se eu consigo dormir, né? Então aquele papel foi assim um pouco o símbolo, né, daqui da diocese de Floriano. Coloquei embaixo do travesseiro, dormi e tive um sono tranquilo, então eu entendi que era um sinal de que tudo ia dar certo, né? Porque o meu bispo disse, não, você aceita, diga sim, tudo vai dar certo. Então, eu falei, vamos ver então, né? Vou tentar dormir esta noite. Fui para a cama mais cedo, inclusive, Nesse tipo, e tive um sono tranquilo, nesse graças tipo, a Deus. uma curiosidade, que eu acredito que muita gente tem essa curiosidade. Nesse tipo de situação, tem outra opção? Tem, o padre, quando recebe essa notícia, olha, você foi nomeado bispo, ele pode dizer não. Ah, pode. Pode. Embora o Papa não espera isso da gente, né? Sim. Porque, afinal, quando a gente é nomeado, quando chega essa notícia, tem por trás todo um processo de pesquisa, preparação, de estudo do perfil do candidato. Não é à toa que chega o nome ao Papa, né, de uma pessoa. Então, pelo que eu sei, até onde eu sei, quando um padre é nomeado bispo e ele não aceita, então ele tem que escrever uma carta ao Papa justificando por que não aceita. Porque, na verdade, ele já foi nomeado. Então, ele tem que fazer como um processo de renúncia, né? Então, ele precisa argumentar, né? Dar motivos que justifiquem a não aceitação. Da mesma forma, o Papa pode também acatar, como não, né? Não, normalmente, assim, né? É aí que está. Depende da argumentação que o padre vai apresentar. Pode ser que ele seja ainda provocado, né? E que em algum outro momento, talvez, né? Não sei, assim, concretamente, eu só sei que se alguém diz não, pode dizer não, mas tem que apresentar tem que justificar, uma justificativa. Tem que embasar esse não. Porque, na verdade, quando a gente foi ordenado padre, né? Desde o primeiro grau da ordem, que é o diaconato, a gente já faz uma promessa de obediência, né? Já apresenta uma disponibilidade. Diz um sim que precisa depois, em várias circunstâncias, ser confirmado. Né? A gente precisa nós somos convidados a isso, a sermos fiéis a este primeiro sim, até o fim, né? Em todas as circunstâncias e estar disponível para a missão. Também pelo fato de que nós somos ordenados, mesmo que pertencendo a uma congregação ou uma diocese, somos ordenados para a igreja, né? Então, se por causa de um carisma de congregação ou por causa de pertença a uma diocese, né, no caso o padre chamado assim do clero secular, né, que é aquele que está vinculado a uma diocese, que é diferente do religioso, que é vinculado a uma congregação, então existe assim uma perspectiva, é ordenado o padre para uma diocese, mas na verdade ele também tem que estar disponível para ir à igreja, ir aonde for chamado, né? Para o serviço da igreja no mundo todo, mesmo sendo do clero diocesano. Ok. Bem, Henrique, você tem uma ligação muito forte. Eu me sinto muito bem, né? Porque a conheci, porque eu faço parte ali do grupo do Mosteiro, né? Os Filhos de Santa Beatriz.
e essa energia que ele transmite. Eu tenho uma pergunta para o senhor, como esse dia a dia do Dom Edvalter, como é que ele está hoje nessa preparação? É porque tem toda uma preparação para ir para outro meio de liderança, né? Certo. Está saindo de Floriano, e como é que está essa preparação? Já foi até a família? Como é que está essa organização para chegar lá bem em paz, né? Então, são dias assim bastante corridos, apertados, né? Porque tem várias preocupações assim na mente, né? Tem a necessidade de colocar as coisas em dia na diocese, né? Do ponto de vista da organização pastoral, administração, alguns ajustes que precisam ser feitos, coisas que a gente, né, pensava que podia concluir daqui 2, 3 meses, tem que ser concluído agora, né? Então, tenho isto como preocupação. Tenho que preparar um relatório para apresentar à Santa Sé e o prazo já está se esgotando, né? A gente tem que apresentar uma espécie de relatório de atividades, né? O perfil da diocese, uma característica, um perfil do bispo ideal, né, para esta diocese de Floriano, e os desafios principais que ela tem, né, que o bispo enfrenta aqui. Então, isso precisa ser colocado assim por escrito e enviado à nunciatura. E, ao mesmo tempo, eu já sinto também assim interpelado a dar alguma opinião, alguma resposta a algumas questões então em relação à diocese de Parnaíba. Então, quer dizer, já tive também encontros com o Colégio dos Consultores lá de Parnaíba, onde me apresentaram um pouco a realidade da diocese, com todas as perspectivas, né, de caminhada do futuro para frente, né, de caminhada junto com o novo bispo que vai chegar, também desafios. Estou aos poucos conhecendo esta diocese a partir de relatos das pessoas que estão lá, o administrador diocesano, o padre Edmar, com o Colégio dos Consultores, o coordenador diocesano de pastoral, o representante de presbíteros, são pessoas com as quais eu já conversei, né, depois do anúncio da nomeação para Parnaíba. Pelo que o senhor já percebeu, é uma diocese bem maior do que a de Floriano? Porque a cidade é bem maior, né? Mas... É uma cidade bem maior, né? Aqui, Floriano, o bispo tem uma responsabilidade sobre uma diocese com mais ou menos 200 mil habitantes, toda a diocese, né? Parnaíba, toda a diocese, é de 550 mil habitantes. O dobro da quantidade, mais responsabilidade. Aqui são 29 paróquias, lá são 41 paróquias, né? Agora, lá também tem um número maior de padres do que aqui, tem também um número maior de seminaristas, né, do que Floriano. Então, é uma diocese maior, né? É uma diocese com mais recursos humanos e materiais, mas também com mais desafios, né? Dada também a diversidade da realidade aí de Parnaíba, né? Quando o senhor chegou a Floriano e começou o seu trabalho à frente da diocese, o senhor sentiu alguma dificuldade? Teve algum problema específico que o senhor enfrentou para tentar resolver? E hoje como é que está a situação? Quando eu cheguei na diocese de Floriano, uma das primeiras perguntas feitas por repórteres era exatamente assim: qual é a sua proposta pastoral, né? O que traz, né, para a diocese em termos de perspectiva pastoral? E eu lembro de ter dito assim: não, a gente não traz assim um projeto pastoral pronto, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é conhecer a realidade. Então foi isso que eu procurei fazer, né? Procurei andar logo em toda a diocese, visitar as paróquias, seja por ocasião de um festejo, né, da festa do padroeiro, ou mesmo uma visita mesmo para ser conhecido pelo povo e conhecer a paróquia, de acordo com o que foi sendo feito também, os convites sendo feitos pelas paróquias, e também para a celebração da Crisma. Além disso, para o conhecimento da realidade das paróquias, tem uma exigência que a igreja faz aos bispos,
que é uma visita pastoral, né? Uma atividade que o bispo faz permanecendo um tempo maior naquela paróquia, ao menos uma semana, para ter contato com as várias realidades, de pessoas e etc. Então, isso eu fui fazendo, né? Não consegui visitar todas as paróquias, né? Então, este conhecimento da realidade das paróquias, ele foi sendo feito assim, com este processo, e para mim sempre um desafio que sempre se apresentou é exatamente evangelizar, né, anunciando Jesus Cristo, como é o propósito da igreja, num contexto, numa realidade assim, em que o povo passa por muitas dificuldades, né, mas que também há muitas expressões de fé, de religiosidade, né, muita devoção aos santos. E neste contexto, para mim também um grande desafio foi sempre assim, fazer entender que nós precisamos ser discípulos missionários de Jesus Cristo, que a nossa fé em Jesus Cristo precisa se expressar também num engajamento nosso na vida da comunidade, né, com uma participação regular do fiel, de todo batizado na vida da igreja, frequentar as missas, acompanhar toda a caminhada da igreja e assumir com a igreja o desafio da missão, que requer tanto o anúncio da pessoa de Jesus Cristo, o anúncio explícito, né, falar de Jesus Cristo, como também o testemunho da nossa fé nele, que passa também pela vivência da caridade, do amor ao próximo, da promoção da vida, né, dos direitos das pessoas, de um engajamento responsável, crítico na política. Então, para mim, isso continua sendo um desafio. Muito bem. Houve algum choque de realidade? Tipo, a sua realidade lá no Espírito Santo era uma, e aqui A vinda chegou aqui e encontrou uma realidade, claro, certamente bem diferente, ou talvez, não sei, eu queria que você falasse desse choque de realidade, se aconteceu, costumes, tradições, desafio, que ele né? falasse, desafio nesse sentido. Eu vi muito falar em desafio, quando a sua vinda para cá, quando você chegou, como o Gilberto está citando aí, qual foi o maior desafio? Foi liderar aqueles que já estavam naquela engrenagem funcionando? Qual foi aquele impactante, o maior desafio, não é isso, Gilberto? Que na chegada para Floriano, com a realidade diferente, uma cidade sem ser conhecido, porque o carinho que as pessoas sentem por eles, por grupo, Isso vai muito do carisma que a pessoa exatamente, tem. Né? Exatamente. O carisma pessoal é muito importante. E ele Com mostrou certeza. esse carisma, né? Dom Anivaldo mostrou Sim, sempre, desde sim, o início, sim. esse carisma, né? Na verdade, quando a gente escuta essa notícia de transferência, a gente se sente meio órfão, né? Sim, sim. É verdade, é verdade. Fale um pouco Dos desafios. São vários desafios que a gente poderia colocar aqui. Talvez os principais, eu diria assim, né? Um primeiro desafio, o reduzido número de padres, né? Eu encontrei nesta diocese uma realidade assim de 3, 4 padres tendo que atender mais de uma paróquia, né? Quando eu cheguei, tinha um padre que atendia 3 paróquias, né? E ainda hoje... Né, isso ainda é uma realidade, bispo? Ainda é uma realidade. Então, nós temos 29 paróquias, mas não temos padres suficientes para atender a todas as paróquias, né? Não temos um padre para cada paróquia, né? E mesmo contando com a presença dos religiosos. Eu aqui, né, o bispo que vem para Floriano, graças a Deus, né, quando eu cheguei já estava assim, e ainda depois que eu cheguei também chegou mais uma comunidade, né, de religiosos. Então nós temos os religiosos da Ordem dos Frades Menores, né, que são os que atendem Ibiapaba e também Santa Cruz e Nossa Senhora das Mercês, e os frades da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, né, que estão em Uruçuí, na Paróquia Senhora Santana, aqui em Floriano. Então, mesmo assim, né, nós não temos assim um número de padres suficientes para cada paróquia.
E depois também outro desafio é que estas paróquias, em sua maioria, elas não têm recursos suficientes para levar adiante tudo aquilo que é necessário, né, levar adiante, né. É um desafio, por exemplo, a manutenção do clero, a manutenção das estruturas nossas de paróquias, né. Então, as paróquias têm muita dificuldade em adquirir um carro, né, por exemplo. O que se arrecada em ofertas e dízimos em nossas paróquias não dá conta de sustentar, né, de atender a todas as demandas. Então, nós ficamos sempre cumprindo aquilo que, vamos dizer, aquilo que é a responsabilidade fiscal, né? Gastando sempre de acordo com a arrecadação e por isso também fica muita coisa a desejar, né? Tanto em termos de estrutura, de serviço da igreja ao povo, tem muitas coisas que eu já encontrei como desafio e continuará sendo um desafio para o próximo bispo. O senhor falou aí de dois aspectos, né? O aspecto de falta de padres, né? A ausência de padres, ou seja, pouco número, né, de padres, e a questão da receita, a questão financeira. Essa realidade daqui, diferente da realidade lá de São... De onde eu vim? Sim. Sim, nisso sim, uma Isso coisa sim. impactante, um contraste, né? Porque da realidade onde eu venho, também o poder aquisitivo do povo é maior, é uma realidade econômica diferente, né? E lá ter uma noção da diocese lá onde o senhor estava, né? Cidade de Santa... a diocese de São Mateus. São Mateus, né? mas nos deu uma ideia de população, de tamanho, dimensão da... Então, a sede da diocese de São Mateus lá é de mais ou menos 160 mil pessoas, né? Mas toda a diocese de São Mateus, nós tínhamos 600 comunidades, né? E a maioria delas sempre assim com uma presença muito expressiva de povo, com uma boa adesão dos fiéis à prática do dízimo. Então lá, por exemplo, as despesas ordinárias da paróquia, né, da diocese, são mantidas com o dízimo das pessoas, o dízimo dos fiéis. E aqui não se tem muito esse costume. Aqui não temos, né? Aqui nós não temos. O povo aqui tem dificuldade de compreender esta proposta, né, que é a prática do dízimo. E isso deve ser assim a forma normal de manutenção de uma paróquia e de uma diocese, né? Só para se ter uma ideia, na paróquia onde eu estava, que é Barra de São Francisco, lá cada paróquia devia repassar à diocese 15% do que se arrecada. Então, eu repassava a média 25, 28 mil por mês, né, da paróquia para a diocese. Isto é o valor, a média que a diocese de Floriano arrecada das paróquias, né? Ou seja, o valor do seu repasse lá é igual à arrecadação completa aqui. Completa. É realmente complicado. Então nisso um choque de realidade, Choque né? de realidade. A gente lá dispunha de muito mais recursos para desenvolver os projetos de evangelização, né? Fazer funcionar toda a estrutura de uma paróquia com pagamento de funcionários e a congro dos padres, né? Manutenção patrimonial, né? Tudo isso a gente tem lá, a diocese tem como fazer. E por falar em projetos de evangelização, o senhor, numa fala sua anterior, o senhor falou que não conseguiu visitar todas as paróquias, mas o senhor tem outros trabalhos que fazem com que as pessoas ouçam a voz de Dom Edvalter, né? Que é o com a Bíblia na mão. Inclusive eu recebo, não sei se vocês recebem aqui. Há muitos anos já recebo. Exatamente. Conta pra gente como é que funciona esse projeto, que é belíssimo, participação viu? do nosso colega Nilson. Né? Grande parceiro, assim, né? Grande parceiro, né, Dom Edvalter? Um grande amigo também, porque é uma curiosidade, né? Eu vivo um período onde
à noite eu não tô podendo deixar meu celular no silencioso, e lá depois das 11, meia-noite, aí ele começa a enviar e eu gosto de responder para ele que recebi. Ele fala, vai dormir, menina. Então, assim, tem a sua preparação para aquela mensagem, tem a disponibilidade dele, ele fica ali até altas horas na edição, lá, né? E a disponibilidade dele também de fazer não, o conteúdo, exato, né? A preparação do conteúdo, o estudo, a mensagem que é passada, muito bom. Vai dar continuidade, bom dia. É isso. Será que nós vamos ficar reféns disso aí também? Ficar órfãos, né? Órfãos, né? Então, com a Bíblia na mão, esse título eu copiei assim de um programa que eu tinha na rádio lá em São Mateus, na Rádio Kairos. Só lhe cortando, o Nilson até me falou que tem pessoas de outros países que cobram ele quando às vezes dá um probleminha que atrasa. Não chega. Que não chega. E é difícil, né? É uma engrenagem, ele manda para muita gente multiplicando, aí as pessoas quando a gente não envia, e o bom dia, cadê? Eu envio para o meu grupo de família e tudo, né? Eu mesmo fiquei assim surpreso com a repercussão que teve esse programa, que foi assim, né? Como eu disse, o título vem um pouco desta... eu tinha na Rádio Kairos, em São Mateus. O senhor já tinha lá, tinha essa experiência. Tá? Na verdade, que bom que trouxe para cá. Na verdade, tinha um quadro, né, que eu fazia o texto e passava para o locutor, né, da rádio, o locutor da parte da manhã, nós colocamos esse quadro, com a Bíblia na mão. E consistia no seguinte, eu dava assim, algumas pistas, né, sobre o texto do dia e algumas perguntas para o ouvinte responder, né, de acordo, para provocar nele digamos assim, um gosto pela leitura bíblica. Então, dizia eu sempre o texto do dia, fazendo a citação, um pequeno resumo, dizendo o conteúdo e depois umas perguntas. E o locutor ia lançando no ar as perguntas e as pessoas respondiam e depois, num determinado momento, fechava essa participação e o locutor lia uma pequena reflexão que eu deixava escrito para ele, né? Aí quando chega aqui, então, a Pascom, o Nilson, a Marcianildes, né? Olha, Dom, precisa fazer a gente queria que o senhor produzisse um programa para a rádio, né? Para a gente botar também nas redes sociais e tal. Aí eu falei, podemos pensar. E aí veio logo assim, vamos fazer com a Bíblia na mão. Mas eu não tenho tempo de ir a um estúdio, de ficar, né? Como é que vamos fazer? Aí, não sei, vocês vão rir, né? Agora, quando o povo saber que eu vou dizer aqui... Como é que é feito? Como é que eu faço... Revele o segredo. Como é que eu faço o programa, né? Foi uma dica dada pelo Nilson. Olha, Dom, se não tem o estúdio, o que o senhor faz? Uma dica é assim, abre as portas do guarda-roupa e o senhor faça, né, a gravação, né? Faz no telefone mesmo, né? No iPhone ou no aparelho aí, com a porta do guarda-roupa aberta, né? Porque aí as roupas, né, que você tem lá dentro... Tira o eco. Tira o eco, né? Gente, eu precisava dessa dica. O meu estúdio é esse, né? Nilson é uma benção. Esse Nilson cantou a pedra. Pois é, não sei se ele não pedi, perguntei a ele se ele... porque ele já deve ter treinado muito isso, assim, né? Nesse guarda-roupa. É verdade. Então, né, fica até parecendo que foi gravado no estúdio, né? Então eu mando assim o texto, o áudio bruto para ele, e ele que faz a edição. Eu também dou as indicações das trilhas musicais, né? Então, quando eu não tenho tempo, quando eu não tenho a possibilidade de gravar, às vezes eu falo para ele, olha, eu estou fora do meu estúdio. Então, e aí eu mando o texto para ele gravar na voz dele, né? Então eu aproveito até para agradecer muitíssimo ao Nilson por este serviço que faz, né? Ele e toda a equipe da Pascom, possibilitando assim que esta reflexão diária do Evangelho chegue a tantas pessoas, né? Pois é, Dom, a sua transferência para a Diocese de Parnaíba. Nós aqui, florianenses, vamos continuar ouvindo a sua voz no projeto Com a Bíblia na Mão, né? Acredito que sim, é um projeto assim da Pascom de Floriano, que pode ter continuidade, assim, como já nós começamos sem muita pretensão, assim, no sentido de vamos fazer um programa para alcançar o mundo inteiro. Era para atender, fazer o trabalho de evangelização na Diocese de Floriano. Mas a gente sabe, as redes sociais hoje, né? Ganhou uma proporção. Então,
esse programa com a Bíblia na mão pode continuar assim. Pode continuar, né? Eu já ia falar com o senhor, como é a sua relação com as redes sociais? Eu sou muito, como eu digo assim, eu sou muito analfabeto em tecnologia, em uso de redes sociais, né? Eu uso somente o WhatsApp. Eu tenho conta no Facebook, mas dificilmente eu acesso. Certo. Só usa o básico, né? Eu uso o básico, né? Então eu uso o WhatsApp e para mim é difícil dar conta disso. E às vezes me sinto cobrado que tem que ir no Instagram, tem que ir no Facebook, tem que não sei mais aonde. Eu me sinto assim muito limitado, também por uma questão de tempo, né? Porque são ferramentas importantes, inclusive para serem usadas na ação evangelizadora. Mas aí primeiro a gente tem que ter um treino, uma capacidade de o uso adequado desses recursos e penso que às vezes a gente acaba sendo assim interrompido, há uma interferência no trabalho que a gente pretende realizar por quem não sabe fazer um bom uso dos recursos, né? Então, assim, eu acabo reduzindo bastante o uso das redes sociais, me limitando mais só ao WhatsApp, né? Que foi e que está sendo, né, o principal modo de veiculação da mensagem do Evangelho de cada dia no programa Com a Bíblia na Mão. Eu gravo no meu aparelho de telefone e envio pelo WhatsApp para o Nilson e depois ele também distribui assim, né? E aí está explicado o carisma que está deixando na cidade de Floriano e região, né? Mas como é o Dom Edivaldo família? Então, eu me considero assim muito família, acredito que a questão ser família, ser de uma família, embora não tenha constituído a minha família, é importante, eu sou de uma família, né? Então, meus pais, José Justino, está com 93 anos, né? Graças a Deus, com muita saúde, né? Gosta de um forró, né? Assim, e é metido a dançar melhor que os outros, inclusive. Né? É dançarino. Típico do nordestino, né? Ele é lá do Espírito Santo. Ele é natural de Minas, né? Da cidade de Resplendor. Né? É um mineiro, como se diz. Então, e a sua mãe? A minha mãe, Iva de Paula, se estivesse viva, estaria com 94 anos, né? Mas ela faleceu há 13 anos atrás, lá em Barra de São Francisco. Nesses dias, meu pai, eu estive visitando ele, então ele me falou assim, eu lamento o fato da sua mãe não ter visto, né, você chegando a não ter participado da sua ordenação de bispo, né? Porque ela faleceu. São quantos irmãos, bispo? Então, eu sou de uma família de 11, né? Meus pais tiveram 11 filhos, eu sou o quinto, né? Destes 11, eu sou o quinto. Hoje nós somos 5, porque, né? Assim, desses 11, 3 faleceram como ainda crianças. Então, meus pais criaram os 8, destes 8, 3 já são falecidos. O meu irmão mais velho, uma outra irmã mais velha que eu, também é falecida há mais tempo. E o meu irmão mais novo, nós o perdemos há 2 anos atrás, vítima da Covid, né? Com 50 anos e 1 mês, né? A senhora Ivone, ela é a mais velha do que o senhor ou mais nova? Ela é mais nova do que eu, né? Nova, ela é mais nova do que eu. Ela agora é a caçula, né? Da família, né? Então, entre eu e ela tem um outro irmão que é casado e acima de mim tem um outro que é solteiro, que vive lá com meu pai, e tem a minha irmã, Glória, né? Então, os nomes dos meus irmãos, assim, por ordem, né? Dalvair, Maria da Glória, Aristeu, Margarida, depois chegou eu, né? Depois tem, quer dizer, estou omitindo aqui os nomes dos que já tinham sido, já faleceram recém-nascidos, né? Ou com poucos meses de vida. Depois de mim, então, Permínio, Ivone e Márcio, que foi o que faleceu de Covid. Você falou aí dessa questão do Covid. Certamente os líderes de um modo geral, desafio, né, aqueles que estão à frente, né, e no seu caso à frente de uma instituição enorme,
aqui na nossa região, a Igreja Católica. Como foi encarar esse desafio aí também da pandemia, né? Já que você já estava aqui, né? E teve que liderar todo o seu rebanho, né? Como a gente sempre diz, diante de um quadro jamais visto e jamais mensurado, né? Pela população. No enfrentamento da pandemia, da Covid-19, nós, bispos, também os presbíteros, fomos assim muito orientados pela Igreja, seja pela Santa Sé, como também no Brasil pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E cada bispo procurou, na sua diocese, também passar aos fiéis a orientação, seguir as normas estabelecidas pela vigilância sanitária, né, a nível de Brasil, de Estado e de município. E, então, foi assim, um momento muito triste pelo fechamento das igrejas, né? Algo assim que a gente nunca imaginava passar, né? Celebrar missas, fazer, por exemplo, a Semana Santa, que são os dias mais importantes na vida da igreja, e que normalmente se espera termos igrejas cheias, né, para celebrações do Tríduo Pascal. Então, celebrar aí só com a equipe de liturgia e um padre a mais celebrando. E, né, graças a Deus que nesse sentido aí as redes sociais, né, contribuíram muito. As procissões, muito. né, que naquela época tinha que manter um distanciamento também. Então, assim, nós tivemos assim um momento muito difícil. E aí, penso que o desafio foi exatamente, né, fazer todos compreenderem a necessidade do distanciamento, né, fazer entender que naquele momento era necessário ficar em casa, mesmo, né, mas ir à igreja é importante, precisa abrir a igreja, nós somos gente de fé, Deus vai nos livrar disto. Sim, mas o modo também de Deus nos livrar daquela situação, daquele caos que estávamos vivendo, também é dando a nós a sabedoria no enfrentamento desse desafio, né, da enfermidade. Então, como líderes católicos, né, como líderes de igreja, nós nos sentimos também responsáveis, tanto no segmento das orientações, dos decretos, daquilo que foi estabelecido, né, como medida de controle da situação, acatando, né, as determinações, os decretos que vinham, como também repercutindo isso para as nossas comunidades e fazendo o povo entender isso. Então, por exemplo, quando foi permitido um retorno de um maior número nas igrejas, a recomendação sobre o uso da máscara, por exemplo. Eu lembro que na catedral algumas vezes eu tive que exigir isto e chamar a atenção de quem insistia a estar aí sem a máscara. Pensando exatamente nessa responsabilidade que a gente tem também no cuidado com a vida. Você falou aí do uso de máscaras naquela época se enfrentou muito uma discussão político-filosófica. Aí, né, não, eu acredito que isso aqui transmite, isso aqui não transmite, mas aí vinha um questionamento a nível, né, político-filosófico, que eu chamo. Vamos resumir a essa expressão. Foi difícil também lidar com esse tipo, uma orientação, depois uma outra orientação, não, é melhor sem máscara, é melhor com máscara. Como é que fica a cabeça de um líder para passar isso para a comunidade? Estava tudo incerto, né? Não tinha nada certo e a tomada de decisão tinha que ser com muita sabedoria. Então, nós como igreja fomos assim, seguindo o ritmo e não tentando adivinhar as coisas e fazendo previsões. Nós vamos estabelecer que até tal data vai, né, existir a pandemia e de tal data para frente não existirá mais, porque isso, né, depende dos estudos, são os cientistas que podem nos dar esta informação. E nós continuamente rezávamos e fazíamos assim como o Papa também sempre nos convocava, e nós convocávamos também o povo a manter nossa fé firme, a rezar, a suplicar aos céus, né? Pedir a Deus o fim desta pandemia, mas também, né, atentos ao que está sendo dito pelas ciências. Então, nós não aprovamos o negacionismo, esta coisa de achar que
que era uma gripezinha, por exemplo, que isso, né, não era assim tão grave, tão sério como os meios de comunicação diziam, alguém pensava assim, né? Nós, como igreja, procuramos ficar sempre atentos ao pronunciamento dos estudiosos, né, das ciências, né, e seguindo os decretos, as orientações das autoridades sanitárias. Para nós era fundamental isto, né, naquele contexto, e foi assim que seguimos. Vamos já chegando aqui, partindo aqui para a reta final aqui do nosso belíssimo bate-papo, nesse Muito ótimo bom. bate-papo aqui, ensinamentos. Eu tenho certeza que esse podcast aqui, ele vai ser difundido lá em Parnaíba. Amém. Para a comunidade católica conhecer um pouco mais do bispo que vai estar assumindo quando... Dia 3 de fevereiro será o dia da minha posse canônica lá em Parnaíba, na Catedral, né, às 18 horas. Vocês aqui, quem nos assiste, todos estão convidados. Olha só. E a sua última, o senhor havia falado, a sua última missa em Floriano, será? Será no dia 28 de janeiro, quando nós iremos fazer a inauguração da Capela do Santíssimo e da Sacristia, né? Era um sonho que eu tinha e, graças a Deus, quando parto daqui para outra missão, posso ver concluído, então, este projeto, né, que é a construção de uma Capela do Santíssimo, que a nossa catedral até então não tinha, né? Nós tínhamos ali um espaço improvisado, digamos assim, né, funcionando como Capela do Santíssimo. A Capela do Santíssimo, o lugar onde nós temos o sacrário, né, o tabernáculo, onde se colocam as hóstias consagradas, porque para nós a permanência de Jesus na hóstia consagrada, ela não é só para o tempo em que está tendo a missa, né? Então, as espécies consagradas que não são distribuídas ao povo, elas devem ser guardadas devidamente no sacrário, né, para ser distribuídas oportunamente numa missa, complementando aquelas hóstias que quando há, né, um número de fiéis assim maior do que aquele que estava previsto, e sobretudo para levar aos doentes, né? A tradição da igreja é o costume de guardar as hóstias, primeiro porque a presença de Jesus permanece mesmo depois da missa terminada, né, naquelas hóstias consagradas. E depois para a visita, né, primeiro para levar aos doentes, aos que não podiam participar, né, da missa, estar presencialmente na missa. E depois, é claro, foi nascendo também todo o aspecto da devoção ao Santíssimo, né, da visita ao Santíssimo, à Capela do Santíssimo. As igrejas mais antigas, e também aqui a nossa catedral passou por isso, tinham esse sacrário atrás do altar, mas a liturgia recomenda que, né, seja feita uma capela, né, separada para a colocação do sacrário. E na nossa catedral não existia esse espaço especialmente preparado para o Santíssimo Sacramento, né, para o tabernáculo. Então agora vamos ter, né? Então no dia 28 de janeiro, o pároco da catedral e vigário-geral, o padre Eulálio, né, falou comigo assim, olha, Dom, é melhor a gente... Porque era previsto para fazer agora, dia 9 de dezembro. Mas então ele disse, é melhor fazermos, né, no final mesmo da sua missão aqui, como um pouco assim também como coroamento, conclusão, né, dessa etapa de missão. Então, por isso, no dia 28 de janeiro, vamos fazer a inauguração da Capela do Santíssimo e da nova sacristia. Antes era um espaço só, sacristia, e aí foi dividido para ser uma parte Capela do Santíssimo e a sacristia. E aproveito para agradecer muito às doações, aos benfeitores, né, as pessoas que compreenderam a necessidade de nós realizarmos este projeto. Houve uma parceria também com o Poder Municipal, né, através da Secretaria de Cultura, porque a Igreja Catedral é um patrimônio cultural, né, então, por isso há um respaldo da lei para o uso de recursos públicos
para esta finalidade bem determinada. Então, isto foi, né, um dos fatores que contribuiu para a reforma, e outros recursos vieram de campanhas feitas pelos fiéis, livros de ouro, outras doações espontâneas, que, aliás, nós ainda continuamos precisando, porque a obra não está concluída, né? E agora estamos também tendo assim a restauração da pintura externa da catedral. E então eu estou feliz por Está sendo realizado. por isso está sendo realizado, né? E isso vai ser um ponto assim a ser celebrado também no dia 28 de janeiro. Eu queria aqui perguntar, o amor que as irmãs sentem ali do mosteiro, como foi esse relacionamento lá, a sua vinda para Floriano e conhecê-las? Eu não conhecia as irmãs concepcionistas, eu conhecia outras irmãs de vida contemplativa, né? Como as irmãs carmelitas, as irmãs beneditinas. Irmãs concepcionistas eu não conhecia. Conheci aqui quando eu cheguei, e por sinal a primeira missa que eu rezei depois da minha posse em Floriano foi no mosteiro, né? Então eu tomei posse no dia 24, no sábado à tarde, na catedral, e no dia 25 pela manhã, 7h30, eu rezei a missa junto aí no mosteiro, né, com a presença das irmãs, claro, e também dos filhos e filhas de Santa Beatriz. E desde então, né, aí começou a nossa amizade, e a partir daí eu procurei sempre que possível estar lá no mosteiro. A irmã Maria de Fátima sempre, quando eu chego, diz: 10 anos que o senhor não vem aqui. Eu falei: irmã, não tem nem 10 anos que a gente se conhece, como é que você vem dizer que tem 10 anos? Ela é muito espirituosa. É para dizer assim, que o senhor demorou muito a vir, né? E então, assim, mas é uma amizade, há uma fraternidade muito grande entre nós. Sempre fui muito bem recebido por elas, né, e acolhido lá, em alguns momentos assim para o recolhimento, e participando assim da vida delas, né, assim mais diretamente, e acompanhando, né, com a assistência espiritual, e procurando ajudar naquilo que foi possível ajudar nesse tempo. Eu vou continuar contando, já falei para elas, vou continuar contando com as orações delas, né? Então porque ali normalmente você pode chegar lá e pedir para uma irmã rezar por você. Sim. Mas elas dizem que o bispo, todas elas, né, são todas minhas madrinhas, né? Então eu vou continuar contando. Olha que uma fica com ciúme da outra. Não, você é minha madrinha. Dom, eu queria... Desculpa, Gilberto. Eu queria perguntar aqui rapidinho, né? Porque a maioria das pessoas acham que bispo, padre, não tem vida, né? Mas tem sim. O seu hobby nas suas folgas. O senhor comentou aqui com a gente que futebol nem pensar. Já quebrou um dedo. Futebol eu não sou torcedor e nem sou praticante porque numa tentativa minha de jogar, de chutar uma bola, eu quebrei um dedo. Apareceu um calo. Você viu logo que sua vocação não era. Toda vez que eu olho para esse calo, quando eu fico muito tempo, né? Toda vez que eu tenho um tempo assim, toda vez que eu fico muito tempo com o calçado fechado, então eu sinto as consequências dessa minha tentativa de chutar uma bola. Ficou inesquecível, né? Então, o meu pai é forrozeiro, então é claro que a gente também, quando pode, estando mais em família, se a gente pode dançar, eu gosto de dançar, né? Assim, dançar um forrozinho, né? Mas claro que a gente não tem tempo nem muito jeito para isso, mas é uma coisa que eu gosto. Seu pai tem mais jeito que você, né? Pro forró. Como é que é? Seu pai tem mais jeito do que você sim, do que pro forró. Se você... ele faz questão de frequentar o forró no sábado, bacana, no domingo, bom, né? E de dizer que ele dança e dança muito bem, né? E ele ser conhecido, né, como um bom dançarino. É um pé de valsa, ele, né? Assim, meu pai, né? Assim, eu gosto de ouvir música, né? Gosto de ouvir música, gosto de... Tem um estilo que o senhor gosta? Porque o senhor tem uma família que é da Bahia, outra o senhor falou que seu pai é de... Meu pai é de Minas. De Minas. A minha mãe é capixaba, né? Nascida no interior de Colatina, né? Uma cidade
acho que é um município hoje desmembrado de Colatina, chamado Ibiapaba, me parece que é. Minha mãe é dessa região aí, no Espírito Santo. E meu pai é de Resplendor, né? Então, e eu sou nascido, né, no Espírito Santo. Capixaba, assim se diz, né? Embora alguns digam que capixaba mesmo é aqueles nascidos na ilha de Vitória. Mas, né, convencionou-se a chamar capixaba todos que nasceram no Espírito Santo. O estilo musical que o senhor mais ouve, assim? Então, eu gosto de MPB, né? MPB é, assim, aquelas músicas dos anos 80, né? Eu gosto de curtir. Mais né? clássico, né? É. E eu até digo assim que quando eu estou em viagem, eu sempre gosto de estar ouvindo rádio, né? Ouvindo música, ouvindo notícias, né? Quando tem uma rádio que toca notícias, eu sintonizo ali, né? Então, gosto muito de ouvir as notícias. Não gosto de ficar assim sem saber o que está acontecendo no mundo. É uma das coisas que faço sempre de manhã também, né? Pelo celular, né? Acessar pelo YouTube um canal de notícias. Gosto disso. E às vezes me acontece assim, como eu acho a programação das rádios hoje assim, com conteúdo musical muito voltado para um público assim, tipo essas músicas dos paredões, esse estilo assim que eu não sei. Diferente, né? Você não se identifica. Como não, é que fala? Do pisado, né? Que fala? Do piseiro. Piseiro, né? Isso. Esse ritmo aí eu não gosto, né? E também pela letra, pelo conteúdo que essas músicas trazem, né? Então, às vezes eu acabo sintonizando numa rádio que toca música internacional. Eu não estou entendendo o que está cantando, Mas a melodia é agradável. Né? É agradável. Mas assim, quando eu mesmo escolho, né, se eu estou assim com um pendrive, uma coisa com músicas, então a minha preferência é MPB. Que bom. Né? Que bom. E gosto também de assistir um filme, né? Assim, eu quase não tenho tempo para isso. Né? Maratonar filmes. Assim. Filmes assim, de ficção, filme de espionagem, eu gosto. Que bom. Muito bom. Vamos lá? Vamos lá. As 3 perguntas. Rapaz, eu queria gastar aqui um bocado de perguntas aqui, porque eu fiquei botando na minha cabeça, rapaz, eu vou perguntar isso ou aquilo, tal. Mas algumas perguntas aqui. Eu não vou gastar a minha única pergunta, né? Porque eles só me dão direito a uma pergunta, né? A gente só se dá direito a uma única pergunta, mas... Vocês vão ter que negociar. Vamos negociar. E aí, mas eu não vou deixar de fazer essa pergunta. Dom Edivaldo, o que o senhor diria? Isso aí não é a pergunta ainda, não. Eu não estou gastando a minha... Tá gastando. Não. Ele está usufruindo do tempo ainda, calma. É o ensaio. Eu queria, fora daí da nossa dinâmica, né? Já aproveitar logo e fazer. Eu queria que o senhor dissesse assim, qual a orientação que o senhor passaria para o seu sucessor, né? Qual uma palavra que o senhor diria para o seu sucessor a respeito da Diocese de Floriano, que o senhor, a orientação que o senhor passaria no momento em que ele assumisse, né? Essa nova missão dele, né? Eu não sei se o meu sucessor será um piauiense ou será um capixaba como eu, um vindo de regiões mais baiano, frias, né? Se bem que hoje está tudo calor para todo lado, né? É verdade. Mas, assim, em relação à temperatura, eu diria assim ao meu sucessor, olha, aqui faz calor, a gente costuma dizer que tem um sol para cada um. Então tem muito calor do sol, mas tem muito calor humano. Com certeza. Então a acolhida do povo é algo assim impressionante, assim, né? Então isso eu tive em todos os lugares por onde andei nessa diocese, em todo o território diocesano. Muita acolhida do povo. Já é um ótimo cartão postal, né? Sim, né? Um ótimo cartão de visita, né? Sim. Para o sucessor. Agora eu vou fazer minha pergunta. Posso? Pode. Pronto. Então, aí sim, aí o senhor vai escrever. Você vai escrever... uma palavra, uma frase. O senhor falou que tem uma boa caligrafia, não tem? O senhor falou, né? Pronto. Então, não é tipo, tem caligrafia, você quer dizer só o escritor e Deus pode ler. Para mim dá para outros lerem também. Vamos lá. Aí você vai responder a 3 perguntas. Uma minha, do Henrique, outra da Fernanda. A pergunta seria o seguinte. Qual um adjetivo para a cidade de Floriano? O senhor colocaria em uma palavra ou 2 palavras, sei lá.
aquilo que o senhor escolhesse, um adjetivo para a cidade de Floriano. Seria a minha pergunta, o senhor pode responder e vamos ouvir agora do Henrique e da Fernanda. Faz a pergunta. Qual é a mensagem que você deixa aqui para os florianenses que estão ficando com esse ensinamento que o senhor deixou para a gente dar continuidade de esperança? O que você deixa? Qual é a mensagem? Fernanda. Vocês estão lendo meu pensamento. É mais ou menos o que no sentido que o nosso amigo Henrique falou. Eu ia pedir para ele deixar uma mensagem para quem está começando essa vida religiosa. Né, o que o senhor deixa de mensagem? Pronto. Enquanto o Edivaldo responde aqui, a gente precisa falar das nossas parcerias. Nós estamos aqui com a Mauriane Miranda, que tem um salão de beleza que é referência aqui na cidade de Floriano e que trouxe assim próximo à igreja de Ibiapaba ali, né, a Rua do Amarante. Pronto, exato. E que é um sinônimo de valentia, de coragem, de mulher guerreira, né? Guerreira. E que conversou aqui com a gente aqui no podcast, muito bacana, inclusive muita gente dando o retorno, né? A CDL, né? Floriano. Estamos aqui com a representatividade comercial da cidade de Floriano, né? Sim, você sim. que é lá de dentro, conhece tudo lá. Maranata. Lojas Floriano. Maranata também. Floriano. Marcos Maranata, eu também um goiano, que veio aqui contar a sua história aqui pra gente. O menino da porteira, né? Falou aqui da sua vida. O Acervo 23, nosso parceiro lá em Picos, o Alisson Rodrigues, consultor, e que realmente tem um trabalho muito bacana, e o vereador Magno Everson, que professor, é melhor falar em professor, não vereador, mas professor, líder também, Magno Everson, que também é consultor, né? Um grande abraço aí a todos que... Já pensar soluções, né? Tim Nosso Mendes. amigo Tim Mendes. Nosso amigo Tim Mendes também. Já deixou claro que em janeiro já quer estar aqui nesse bate-papo. Se Deus quiser, vamos trazê-lo aqui, tá bom? Tá certo, então as nossas parcerias aí já citadas, vamos aqui às respostas do Dom Edvalter. Vamos lá, primeira pergunta, vamos virar aqui esse quadro, vamos ligar aqui e mostrar aqui, ver se dá certo a gente... Pronto. Mais um pouquinho tá? pra cá. Olha aí, a caligrafia do homem é boa, né? Dá para ler, né? Dá para ler bem. Tá, pronto, tá dando certinho. Vamos lá, primeira pergunta, vai lá, Henrique, comanda aí. Você que está vendo aí as respostas. Acolhedora. A pergunta do Gilberto. É o adjetivo que eu escolhi para Floriano, uma cidade acolhedora, né? Isso ficou muito bem expresso, né, na minha chegada no dia 24 de junho e em todas as paróquias onde eu fui e aqui, né, em todos os lugares aqui na cidade de Floriano. É claro que houve, assim, em algum momento, talvez críticas, não sei... Reivindicações, né, que acontecem. Algumas resistências, né? Resistência, mas, assim, mínimo, né? Então, o que prevalece, o que eu sempre vou levar comigo no coração... Nem Jesus, hein? Pois é. Floriano como uma cidade acolhedora. Que bacana. Uma cidade Que bom a gente que é florianense, né? A gente se sentir como integrante de uma cidade acolhedora. Muito bom. Já ouvi de muita gente de fora falar isso. Muito. Eu acho que é realmente uma grande característica de Floriano. Que eu acho que é quase unanimidade. Isso. Quando esse retorno, né? E a mensagem que ele deixa para o florianense e para todos servos de Deus, né? Não só para mim, perseverança. Exatamente, né? Os desafios da missão, os desafios da vivência da fé, eles são muitos e tendem a crescer, né? Mas nós devemos ser perseverantes, né? E procurar, é claro, para alimentar esta perseverança, essa persistência nossa, alimentar, nutrir esta fé, né? Nos sacramentos, na palavra de Deus que a gente deve ler, escutar e buscar sempre, né? Fazendo dela assim a fonte de inspiração de toda a nossa vida, com a leitura orante da palavra de Deus. Então, para o sustento da nossa perseverança é necessário, é essencial termos estes alimentos, né?
esses nutrientes aí, que nos vêm da palavra de Deus, dos sacramentos, da oração, da vida em comunidade. Sem isso nós não conseguiríamos ir adiante, não. E eu pedi para Aldon, né, escrever uma mensagem para os iniciantes na carreira religiosa e os que pretendem, né, ingressar, coragem de seguir Jesus. Coragem de seguir Jesus, é isto, porque assim, eu falava da carência de padres, né, da carência de, podemos lembrar, carência de religiosos, de religiosas. O nosso mosteiro, por exemplo, das concepcionistas, né, precisa crescer mais, né, em número de irmãs ali, e precisamos mais irmãs, mais religiosas e religiosos também na missão. E não é porque Deus não chama, né? Isso, a falta, a carência, não é porque não exista um chamado de Deus. Deus chama. Acontece que há muitos ruídos que nos impedem e impedem os jovens de escutar, e às vezes na própria família não há muito estímulo, né? Por isso nós tivemos também recentemente o ano vocacional, para que se crie uma cultura vocacional, para que o tema vocação religiosa, sacerdotal, seja também um tema assim conversado na família, que a família não tenha aquele susto assim, né? Espanto quando um filho disse, gostaria de ser padre ou irmã, né? Sempre se procura apontar aos filhos como ideal uma carreira profissional mais rentável, né? Então, mas que tudo bem, né? E que seja, mas assim, o seguimento a Jesus, que nos chama continuamente, ele exige de nós muita coragem, porque o mundo, a cultura de hoje, a sociedade em que nós vivemos, ela tende a nos fazer acreditar que nós podemos seguir a vida independentes, assim como se Deus não existisse, e não pode ser esse o caminho, né? E por ser assim uma proposta do mundo, da cultura de hoje, então talvez isto deixe muito desencorajado ou com certo temor, né, aqueles que sentem um chamado de Deus. Então, por isso é preciso ter coragem, né, de responder o sim e de enfrentar os desafios que esse segmento exige de nós e perseverar, né, no seguimento a Jesus é essencial. Muito bom. Muito bom. Muito feliz por estar aqui, estamos finalizando, né, Gilberto? Verdade. A gente se sente banhado, abençoados, né? Abençoados por esse momento. Privilégio, né, na verdade. Privilégio para nós. Eu tenho certeza que para muitos que irão assistir aqui, né, com muito aprendizado. E, como eu falei, eu acredito que o pessoal de Parnaíba está doido para dar uma espiadinha já. Dar uma espiadinha aí para saber um pouco mais sobre o bispo que estará assumindo dia 3 de fevereiro em Parnaíba. E para nós que vai deixar tanta saudade, né? Para nossa saudade. Para nossa finalização, agradecimento e uma pequena oração para a gente ir abençoado. Pronto. E finalizar e abençoar esse ambiente maravilhoso que a gente está fazendo, não só para a gente, né? Trazer essa liderança, passar essa mensagem, né, Gilberto? Verdade. Agradecer, Dom Edvalter, e que finalize nos concedendo essa bênção aqui para nós e para aquelas pessoas que estão nos assistindo. Tá certo. Eu também quero agradecer muito pelo convite, né? Agradecer a você, Gilberto, a você, Henrique, e a você, Fernanda, né, por esta simpatia também, esse modo assim de vocês me acolherem e como procederam aqui neste diálogo. Então agradeço muito. Vamos terminar lembrando que estamos no Advento, né, primeira semana do Advento, tempo que nós nos preparamos para o Natal, para celebrar o mistério da encarnação do Filho de Deus. Lembrar que Deus já enviou ao mundo o seu Filho Jesus Cristo, como prometeu através dos profetas no Antigo Testamento. Ele veio, né, deu a vida por nós e nos reconciliou com o Pai pelo mistério da sua paixão, morte e ressurreição. Isso nós celebramos na Páscoa. E no Natal celebramos o mistério da sua encarnação.
E também, no tempo do Advento, nós devemos nos preparar para o encontro com o Senhor na sua segunda vinda, quando Ele virá como juiz e Senhor da história. Então, vamos viver intensamente esse tempo de Advento, né, de quem se prepara para o encontro com o Senhor, que vem ao nosso encontro. É Ele primeiro que se move em nossa direção e nos atrai, né, para Ele. Então, pedir que Ele nos abençoe, nos guarde nesse tempo em que estamos vivendo, com tantos desafios que temos para enfrentar, que renasça em nós, né, se reaviva em nós a esperança, que acreditemos, sim, que outro mundo é possível, embora haja tantas coisas, né, assim, assustadoras acontecendo, tantos conflitos, agora mais um conflito que parece querer estar sendo iniciado assim tão perto de nós aqui na América do Sul, mas que nada disso nos faça perder a fé, a esperança, e que esse tempo do Advento renove em nós, sobretudo, esta graça. Somos gente da esperança, acreditamos na vida, temos fé, acreditamos em Deus e é Ele que vai nos conduzindo. Então, acolher esta condução que Deus vai, né, este jeito de Deus, né, nos formar, nos falar, nos orientar através também da sua igreja. E que todos os nossos ouvintes, né, todos os nossos telespectadores, todas as pessoas que nos assistem nesse tempo, sintam-se reconfortadas e animadas a prosseguir, a serem perseverantes na missão, naquilo que receberam de Deus como missão a realizar neste mundo. Que Deus abençoe e guarde a todos, nos cubra, né, volva para nós o seu olhar de Pai, se compadeça de nós, nos renove na fé, na esperança, na capacidade de amar a todos indistintamente, que Ele nos guarde hoje e sempre, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Muito obrigado. Obrigado, Henrique, Fernanda. Estamos abençoados. Amém. Amém. Até a próxima. Até a próxima.